Oi, gente. Tô aqui de novo e a dica de hoje é sobre microfone. Se é que qualquer pessoa pode realmente dar uma dica sobre isso, essa é a opinião que eu tenho. O microfone é uma coisa muito individual, né? A proximidade, se eu uso perto, se eu uso longe. Por quê? O microfone é um outro instrumentista dentro do palco. Então, todos nós que vamos cantar sabemos que, assim, a gente vai passar o som. Vamos passar o som, tá lá? Todo mundo passa o som primeiro e o coitado do cantor, às vezes tem muito menos tempo para passar a voz do que os outros instrumentistas. Muito disso acontece porque a gente deixa, né, em primeiro lugar. Em segundo, claro, porque parece que é mais fácil passar a voz do que passar os outros instrumentos. Muitas vezes não é bem assim, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que é importante que a gente esteja muito à vontade com aquele microfone. Eu tenho o meu microfone. Eu acho que a dica que eu dou é que você procure, experimente, vá nas lojas, experimente, converse, converse com quem vende, converse com gente de estúdio que entenda. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é amplificar uma voz maior, uma voz grande, gente que tem muito potencial vocal, às vezes é mais difícil do que microfonar uma voz pequena. Então vai depender do tipo de material que você canta. Se você é um roqueiro, você vai precisar de um microfone X e de uma proximidade X, diferente do que um cantor de MPB, ou de um cantor de bossa nova, ou de um sambista. E eu já conversei com muitos cantores. Tem gente que gosta de cantar com o microfone muito perto, tem gente que não gosta. A pessoa que sabe, que conhece a sua voz, ela realmente modifica o microfone. Tem gente que, o microfone de posição, eu digo, né? Tem gente que prefere cantar no pedestal. Então, se eu sou uma pessoa, eu, por exemplo, eu gosto muito de mexer os meus braços. Então, na maior parte dos meus shows, eu gosto do microfone no pedestal. E um ou outro, que eu dou uma sambadinha, que eu canto com os meus músicos, eu tiro o microfone do pedestal. E não vou negar que às vezes ele bate no meu dente, dependendo do que eu estou fazendo. Então, a questão do microfone, como qualquer outra coisa, como qualquer outra profissão, ela depende da sua experiência no palco. Então, por mais que alguém te ensine como usar o microfone, quem vai te ensinar é a vida e a experiência. Então, quanto mais você fizer, melhor você vai ficar nessa questão do microfone. É importante que você entenda, na hora que você está passando um som, que você, com seus instrumentistas, passe tanto aquelas músicas onde o som é mais maneiro, que ninguém está tocando muito ao mesmo tempo, como aquelas que tem um tute muito pesado. Porque daí a sua relação com o técnico de som, né, é tão importante ou mais importante do que a sua relação com o microfone. Então, não é o microfone em si que é uma coisa, né, um enigma para o cantor. É toda a questão da sonorização, da voz dele em relação aos outros instrumentos, né, da nossa voz, do que pedir para o técnico de som, tentar aprender a se ouvir, aprender a ouvir a sua voz em relação a dos outros instrumentos, o que você quer ouvir, porque isso facilita também a sua proximidade ou não do microfone. Tudo depende, né? Tem gente que fala assim, bom, qualquer microfone é microfone se o cantor é um bom cantor. Eu também acho isso. Então, a sua voz, você vai ter que estar sempre com ela muito em cima da pinta, porque o microfone não vai resolver problemas técnicos seus. O microfone amplifica o que é bom e o que é ruim. Ele vai amplificar as duas coisas. Então, é melhor que você, a capela, esteja muito à vontade, seja muito afinado, esteja muito bem, para que na hora que amplificar essas coisas boas que você tem. Mas é importante que você entenda que o microfone, o seu microfone vai estar sempre relacionado à amplificação dos outros instrumentistas que estão com você, e se você tem bateria, percussão, você vai precisar de um determinado ajuste desse microfone. Por exemplo, se você tem uma voz menor, você é uma pessoa que tem uma voz leve e você canta com vários instrumentos,
Então você vai ter que estar sempre muito atenta. Não deixa para os outros, né? Tenta se ouvir, tenta tomar pé da situação, entender o que é isso, como que se amplifica uma coisa ou outra. Quando os instrumentistas estiverem passando o som deles, fique com eles, não saia, tá? Então, você vai aprender a lidar com o microfone, assim como você vai aprender a lidar com a sua voz, na sua experiência, na sua vida. Ter um microfone é importante. Ter, de repente, um sistema mínimo de amplificação em casa, onde você canta, né, e tenta se ouvir com um playbackzinho para ver o mínimo do que você pode fazer em relação à proximidade. Mas são coisas sempre muito individuais. Espero que essa dica tenha servido para vocês e até uma próxima.